As mãos para cá. Jesus, obrigado pela vida do teu filho. Que hoje ele seja um instrumento em tuas mãos. Um canal de bênção, Senhor, para nos direcionar. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. E aí, como passaram o dia? Passaram bem? Tô meio ruim de falar aqui. Tô longe, não tem perigo. Então, é isso aí, gente. Vamos. Semana o pastor me convidou para estar preparando essa palavra para edificar a nossa fé, nossa caminhada com Deus, né? E como Deus ele é engraçado o jeito dele trabalhar, né? Eu fiquei matutando uns 2 dias para falar de um determinado assunto e aquilo lá não tava dando certo, não tava fluindo a coisa. Eu falei, meu Deus, acordei, tava de madrugada, fiquei acordado um tempo lá e comecei a escrever, mas aí larguei mão. Aí peguei, fui no outro horário do dia, eu fui, peguei a Bíblia, estava lendo, passei por uma passagem aqui, fiz sobre um determinado profeta aqui, mas fui embora. Aí naquilo Deus já me trouxe um tema, né, para mim estar preparando essa palavra, né, logicamente com a direção de Deus. E depois de todo esse rebuliço aí, voltou. Eu tinha passado pela Bíblia onde que falava sobre Eliseu. E eu peguei e tinha passado sobre Eliseu, mas não dei muita pelota não. Aí, enfim, onde que fui voltar onde fala sobre Naamã. Acho que aqui todo mundo já ouviu falar sobre Naamã, né? E Deus me trouxe essa palavra, me trouxe a história desse homem para a gente estar trazendo essa noite, compartilhar com vocês. Amém? E vamos começar a nossa ministração. Acho que todo mundo aqui já deu uns mergulhos, já, não deu? Pelo menos mergulhar todo mundo sabe, né? Nadar não muito, né? Mais ou menos, né? Mas essa noite é noite da gente mergulhar na palavra, mergulhar na presença de Deus, que Deus tem algo a nos falar essa noite, tem direções a nos dar, para que a nossa vida possa melhorar mais ainda, amém? Vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler essa história aqui de Neemias. Eu também nunca tinha parado para ler muito bem sobre essa história, não. Já tinha ouvido falar, lógico, mas essa acho que foi a primeira vez que eu peguei para ler, para aprender um pouco mais sobre esse homem aqui, amém? Vamos ler lá? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Vamos começar aqui. Um pouquinho extenso aqui, mas a gente lê rapidinho aqui. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que se o meu senhor estivesse diante do profeta, no caso Naamã, né? Lá em Israel tinha um profeta chamado Eliseu, que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel, né? No caso o senhor de Naamã, que era o rei da Síria, né? Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levaram a carta ao rei de Israel, dizendo: logo
em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que cure de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deverás dotar, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga as suas vestes? Deixa-o vir até mim, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava 7 vezes do Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não sou porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não se poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação, né? Porque tu não sabe que o Rio Jordão ele é sujo, né? Ele não é um rio limpo, né? Mas aí o Naamã, sendo um chefe do exército, um cara importante, ele não achou tão justo assim ele ter que se banhar no rio sujo, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. E a ordem foi para ele ir para o Rio Jordão. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pois, diante dele, disse: eis que agora seis que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu rei entrar na casa de Rimom, para ali adorar. E Rimom fui dar uma averiguada, era um deus, né, o deus lá dos sírios, lá, né, que o rei da Síria adorava. E aí ele fala aqui: nisto perdoe o Senhor e o teu servo, quando o meu rei entrar na casa de Rimom, para ali eu adorar, e ele se aporá em minhas mãos. Com certeza Naamã levava o rei lá para poder fazer as oferendas dele lá, e Naamã tinha que acompanhar ele. Então aqui Naamã já estava pedindo perdão por essa situação, né, dele se apoiar na mão dele, e também tenha que me curvar na casa de Rimom. Quando assim me curvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E ele disse: vai-te em paz. E foi dele uma pequena distância. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que venha abrir o nosso entendimento, Senhor, que essa palavra, Pai, venha para edificar, fortalecer a sua igreja. Papai querido, que não seja eu, Senhor, mas seja o seu Espírito Santo, Pai. Estamos aqui, Senhor, para te servir, Pai, e que a sua palavra entre no coração dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. O tema da minha ministração é mergulhando para ser limpos. Essa semana eu li uma frase, acho que foi, deve ser, né, pastor? Uma frase que me chamou bastante atenção. Está escrito assim, eu vi assim meio de... E eu não consigo decorar muito bem, porque eu sou meio ruim de memória. Preciso comer um pouco mais de peixe para ver se melhora a memória. Eu sempre falo isso, né? Está escrito mais ou menos assim, ó: limpe o seu coração de toda sujeira, sentimentos ruins, amarguras,
para que o novo de Deus sobre a sua vida não se contamine. Então, primeiramente, a gente precisa se esvaziar das coisas que estão ruins aqui guardadas ainda, para que o novo de Deus ele entre e permaneça e não se contamine. Amém? Quem era Naamã, né? Naamã era um general do exército da Síria, um homem muito respeitado, né? Pois, né, pela vida dele, Deus deu livramento aos sírios, né? Um homem muito valoroso, mas que independente, acho que quando a questão é a saúde, não tem classe social, não tem nome. Quando é para acontecer, vai acontecer com qualquer um, né? E ele era um homem leproso. Muito, muito doente, né? Um homem muito importante, mas e naquela época todo mundo sabe que a lepra era... Quem pegasse essa doença aí, já podia preparar que com certeza não ia se escapar dessa doença, né? E ele sofria muito com isso, né? Vamos dizer assim, era muito preconceito também contra ele, né? E Deus me trouxe na história desse homem e me chamou a atenção para essa questão, que quando Eliseu passou o recado, né? Eliseu nem foi lá falar com ele. Eliseu deu o recado para ele se mergulhar 7 vezes. Não foi por acaso, né? São 7 mergulhos e cada mergulho tem um significado. O porquê desses mergulhos não é simplesmente só para cansar ele lá 7 vezes e tá tudo certo, né? Tudo tem um significado. E eu quero falar um pouquinho sobre o porquê desses mergulhos, né? Aqui eu fiz o primeiro mergulho de Naamã foi o mergulho da humildade, né? Naamã ele era um homem muito importante na Síria, né? Como todo mundo sabe, né? Ele era o chefe de um exército. Ele era um homem da alta, vamos dizer lá. Mas precisava ser mudado algumas coisas dentro dele primeiro, antes dele receber a cura, né? Ele, independente do que somos, isso trazendo para os nossos dias, eu quero comparar a história de Naamã e trazer para os nossos dias, para que isso possa nos ajudar, isso possa mudar a nossa vida, edificar a nossa vida, né? E como Naamã, ele precisava primeiramente desse mergulho da humildade. Independente do que somos, posições que ocupamos, precisamos ser humildes de coração, nunca querendo ser mais ou melhor que ninguém. Esse é o primeiro passo que Naamã ele precisava dar para alcançar o milagre dele, né? Esse primeiro mergulho seria para, vamos dizer assim, para dar uma quebradinha nele já. Porque com certeza a gente vê muitos lugares, pessoas que ocupam cargos querem passar por cima dos outros, querem ser melhor que os outros. E aqui a gente sabe que ninguém é melhor que ninguém aqui nessa terra aqui. Somos todos iguais aqui perante Deus, amém? Então no primeiro mergulho aqui foi o mergulho da humildade, para que ele pudesse ser humilde, né? O segundo mergulho de Naamã foi o mergulho da obediência. Naamã questiona, né? Que a gente falou ali atrás ali. Ele questionou o mensageiro, né? O porquê que tem que se banhar no Rio Jordão, em um rio sujo, ao invés de ir num rio limpo, né? Que nem ele deu exemplo de 2 rios lá. E por que mandou ele num rio sujo e não num rio limpo, né? Ele, com certeza, se fosse a gente também, com certeza a gente ia falar, pô, por quê, né? Não vou ter que nadar num rio sujo, sendo que tem um rio limpo para mim. Mas, enfim, essa é a direção que tinha dado. Por isso que fala que é o mergulho da obediência. Aqui era para ver o quão obediente ele seria, o quão ele ia se submeter para conseguir o milagre dele, né? Ele não gostou, logicamente, da direção que foi dada a ele, né? Para poder se banhar nesse rio, para poder receber a sua cura, né? E muitas vezes isso tem acontecido conosco, né? A gente fala no geral, a gente não pode falar dos outros, a gente tem que falar da gente também, porque a gente também
muitas vezes é desobediente com as coisas de Deus. A gente não obedece, a gente é teimoso, né? Não obedecemos ou questionamos as vontades de Deus. Às vezes a gente quer fazer as coisas de um jeito, mas não é assim que Deus quer fazer, né? Ali ele poderia, que nem ele falou, por que Eliseu não foi lá e colocou a mão nele e curou ele? Porque não era para ser assim. Porque se ele mudasse, ele poderia ter feito. Ele poderia ter feito ali, ter curado Naamã ali, simplesmente posto a mão sobre ele e orado. Mas e as outras coisas? Seria mudado? Não seria. O principal que teria que ser mudado não ia ser mudado. Que nem a questão da saúde, tem a questão da saúde. Mas a saúde de Naamã naquele momento era ela para fora. E o que Deus queria tratar nele era por dentro, não era por fora, né? E é isso que Deus quer trazer para a gente. A gente precisa começar a obedecer mais, a parar talvez de questionar dos porquê. Mas por que Deus fez isso? Mas por que Deus faz aquilo? Por que Deus mandou fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Não tem o porquê. Deus fala na palavra dele que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então por que a gente vai teimar? Por que a gente vai querer botar a mãozona lá e fazer as coisas do nosso jeito? Não é assim. A gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa acreditar e crer que tudo que vem de Deus para a nossa vida é melhor que as nossas vontades. Amém? E apesar de toda essa teimosia de Naamã, ele foi lá e mergulhou, né? E foi feito o segundo mergulho, né? E ele fez esse mergulho da obediência, né? Amém? Agora vamos falar sobre o mergulho da contribuição, que é o terceiro mergulho. Deixa eu tomar uma água, porque estou com sede. Vamos olhar as palavras também. Vamos lá, terceiro, o mergulho da contribuição, né? Naamã, ele precisava contribuir para o milagre dele acontecer, né? Não era simplesmente esperar que tudo venha a nós, né? O povo fala, venha a nós e o vosso reino nada, né? Não é assim. Ele precisava se mover, ele precisava contribuir para que o milagre dele acontecesse, né? E ele estava debaixo de uma promessa. Eliseu falou para ele, falou, você vai, mergulha, que o seu milagre vai chegar. Mas para isso acontecer, ele tinha que fazer a parte dele também, né? E ele precisava contribuir com Deus, né? Deus trabalha com princípios, Deus trabalha com promessas, né? E posse, a gente tem que tomar posse daquilo que foi determinado por Deus para a nossa vida. A gente precisa se mover também. A gente não pode esperar tudo de mão beijada. Não é assim que Deus trabalha. Para Ele fazer é fácil, mas o que adianta fazer às vezes algo que você pede, algo que você quer, e Deus te dá e te perder? Então Ele não vai fazer isso, né? Ele não vai fazer isso aí. Então a gente precisa contribuir, a gente precisa lutar, a gente precisa ir atrás disso, né? Nós precisamos nos levantar e contribuir para o nosso milagre chegar, né? Não vamos deixar tudo de tipo, Deus faz, eu vou ficar com os braços cruzados. Não é assim que funciona. A gente precisa se levantar, a gente precisa buscar o nosso milagre, né? Eu vou ler uma passagem aqui rapidinho aqui em Salmos, que eu anotei aqui também, onde fala dessa parte da contribuição. Salmos 27. Salmos 27, no capítulo 4. Fiz essa anotação aqui para a gente dar uma complementada aqui nessa parte da contribuição, onde o salmista fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele quer dizer o quê? Que ele vai buscar o milagre dele, ele vai buscar, ele não está esperando. Ele pediu a Deus, mas ele vai buscar, né? Ele vai buscar para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. Então ele pede, mas ele também busca, entendeu? Ele não espera as coisas chegar
de mão beijada na mão dele, não, amém? É isso que a gente precisa fazer. A gente também precisa contribuir, a gente precisa fazer a nossa parte, sair do comodismo. Então às vezes a gente se acomoda. Ah, Deus tem promessa na minha vida, então tá bom, então eu vou sentar e vou esperar. Não, não é assim. Não é assim, a gente tem que buscar o melhor de Deus para a nossa vida, amém? É isso que Deus quer trazer para nós essa noite, com esses mergulhos aqui, para a gente absorver essas direções aqui, para a gente implantar na nossa vida, para que a nossa vida possa melhorar ainda mais, amém? Vamos lá para o nosso quarto mergulho já. Vamos dar um mergulho da perseverança. Aqui, nesse quarto mergulho aqui, Naamã, ele já havia dado 3 mergulhos e nada havia acontecido. Agora ele precisava perseverar, ele precisava continuar, não podia desanimar, né? E continuar a mergulhar, como o profeta havia dito, né? Ele, com certeza, numas alturas dessa aqui, ele deve ter se perguntado, pô, eu estou mergulhando toda hora aqui, nada, será que isso vai funcionar? Uma vez eu vi falo de perseverança, eu vi uma fotografia onde, acho que alguém já deve ter visto também, tinha um diamante, 2 hominhos, um em cima e embaixo, e eles cavando um túnel, e quando faltava bem pouquinho para o cara achar um diamante, ele desistiu, ele voltou para trás. Não sei se alguém já viu esse, acho que já deve ter visto, né? E ele perdeu a benção dele lá, nesse desenho, né? E aqui a mesma coisa estava acontecendo aqui com Naamã, né? Ele queria atrás do milagre dele, mas ele precisava perseverar. E se ele tivesse parado aqui, como muitos de nós faz aí? Às vezes a gente tem tanta coisa que a gente para de fazer, a gente começa e não acaba, né? A gente não persevera, a gente não continua, a gente desanima. É só ter um pequeno obstáculo, a gente fala, não, eu vou largar a mão disso aqui eu não vou fazer, isso aqui não é para mim. Principalmente com as coisas de Deus. É incrível, parece que é né, vamos dizer assim, uma luta, né? E se fosse talvez uma coisa paralela, você vai passando por cima e você vai indo, mas parece que quando as coisas é para Deus, as coisas a gente enxerga dessa forma que é pior, que é mais difícil, e não é. A gente precisa perseverar, a gente precisa retomar o que parou, entendeu? A gente precisa retomar os projetos. Sei que, né, a gente tem conversado muito nesses dias aí. Deus tem levantado e vai levantar mais pessoas aqui dentro. Vai levantar porque tem muita gente aí fora precisando ouvir a palavra de Deus, entendeu? Tem muita gente sedenta. A gente precisa se levantar, a gente precisa fazer campanhas, a gente precisa retomar projetos, campanhas, oração, jejum, sabe? Também não só na vida cristã, na vida ministerial, mas também fora. Pessoas que talvez pararam de estudar, cara, é hora de voltar, véio, é hora de retomar isso aí, entendeu? Precisa, não pode desanimar. Que nem um exemplo é a minha benção aqui, né? Foi retomar os estudos, e para acabar os estudos tem planos, tem projetos, sabe? Não desanima, não desista. Independente das dificuldades, a gente precisa ser perseverante. Isso é uma grande qualidade, a perseverança. É assim que a gente alcança milagre, é assim que a gente alcança a bênção. Amém? Se ele tivesse parado aqui no meio do caminho, aqui, ó, Naamã, ele ia perder a cura dele. Ele não ia desfrutar do melhor de Deus na vida dele. E o principal de tudo, depois eu vou falar mais um pouquinho, aqui não foi só a cura dele, o principal, aqui, foi a salvação desse cara. Porque ele não era um cristão, né? Deus entrou na vida dele ali, Deus fez esse milagre na vida dele, tanto é que ele reconhece o Deus de Israel como o único Deus, né? Tem os deuses que o rei dele servia na Síria, que é Rimon. Até eu fui pesquisar um pouco sobre esse cara aí, e eu falava coisas diferentes. Um falou que era Deus de fertilidade, outro falou outras coisas, mas enfim, é que nem eu falo, muitas pessoas talvez se preocupam tanto em aprender sobre o diabo e esquecem de aprender sobre Deus, né? E o principal na nossa vida é aprender sobre Deus, não sobre o diabo, entendeu? As coisas de Deus que nos interessam, as coisas do diabo não, porque fala aqui na palavra que o diabo ele já foi derrotado. Então por que você tem que ficar dia e noite atrás de saber o que é dele? Não é assim.
Satanás, a gente tem que procurar saber o que é de Deus. Isso edifica a nossa vida, a nossa fé. Amém? Então, vamos perseverar, vamos continuar, vamos retomar o que foi parado. Projeto, sabe? Eu não sei o que passa na sua vida, mas se tem alguma coisa parada que você tenha vontade, volte a fazer, retome. Amanhã mesmo, se for possível. Não deixe para depois de amanhã, não. Deixe para amanhã. Está difícil, mas vai ser vencido em nome de Jesus. Amém? A gente está aqui. Essa noite vai ser uma noite diferenciada. A gente vai, vamos profetizar, vamos orar e as coisas vão ser mudadas. Entendeu? O que foi perdido vai ser restaurado em nome de Jesus. Eu creio. Amém? E aqui falando mais um pouquinho aqui sobre essa perseverança, né? Não desanimes, né? Que Deus é conosco. Deixa eu ler mais uma passagem aqui. Hoje a gente vai ler um pouquinho de Bíblia. É bom ler, né? É mais a palavra de Deus ainda, né? Vamos ler Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Eu, em vez de ter marcado na Bíblia que ficava mais fácil para achar, né? Cheio de marcar, né? Benção, viu? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. É ruim fazer as coisas com uma mão só, né? Misericórdia. 867. Vocês já acharam aí? Fala que não acharam ainda não. Achei. Capítulo 7, versículo 8. Vamos ler. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. Amém? Melhor é o fim das coisas do que o começo, né? Melhor é o paciente, é o perseverante. Porque aqui Naamã, se ele tivesse parado no começo, ele não alcançaria o objetivo dele. Ele perseverou, né? Até o fim. E aí ele vai conquistar o milagre dele. Amém? E vamos lá agora, vamos lá para o nosso quinto mergulho. Vocês estão com fôlego ainda para mergulhar ainda? Tem fôlego aí? Então vamos para mais um então. A gente vai falar um pouquinho sobre o mergulho da fé, que foi o quinto mergulho dele. Naamã precisava desse mergulho para receber sua cura, pois com certeza ele era acostumado a crer somente no que ele via, né? Aqui foi um ponto-chave para a edificação da fé de Naamã. Era onde ele precisava crer, né? A fé, né? A fé, todo mundo sabe, né? O que é a fé? A fé é o que não se vê, né? A gente não pode ver, a gente tem que apenas crer, a gente acreditar naquilo, né? E o quinto mergulho dele foi para edificar essa parte da vida dele, né? Ele precisava acreditar que o milagre dele viria a cada mergulho dado no Rio Jordão. Esse quinto mergulho foi marcado como o mergulho da fé, né? É o que a gente precisa ter, a gente é movido por isso, né? A gente precisa ter fé, a gente precisa crer e a gente precisa acreditar em Deus sempre que Deus está no controle das coisas, independente das dificuldades, problemas. Muita gente passa, isso aí é diário, né? Sempre a gente tem as nossas provas, nossas dificuldades, mas a gente precisa ter fé. A gente precisa sempre acreditar que o próximo dia vai ser melhor. Posso citar você de exemplo de novo, né? Teve um dia essa semana aí que mandou uma mensagem para mim que estava com os problemas no serviço. Isso a gente tem, todo mundo a gente tem, né? Tem um dia que a gente não está bem. E ela falou, mas, né? Às vezes tem problema em casa, tem problema com o filho, tem isso aí. Mas tá... Disse de novo e tal. Ainda falei para ela, mandei mensagem, falei para ela, calma que esse dia está acabando. Eu falei, tenha calma, tenha fé que amanhã vai ser melhor. Eu acho que melhorou, né? É isso que a gente tem que ter, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar que o próximo dia vai ser melhor. Às vezes hoje não está bom, mas vamos ter fé, vamos continuar que as coisas vão se melhorar em nome de Jesus, amém?
Então vamos lá. Vamos dar mais uma respirada aí. Toma um fôlego aí. Vamos lá para o nosso 6º mergulho agora. O mergulho do entusiasmo. É agora, hein? Tá chegando, hein? Amém. Naamã, ele está nessas alturas, ele já começa a sentir algo diferente na vida dele. Ele começa a sentir a presença de Deus na vida dele. Mas ele percebe que algo está acontecendo com ele, que o milagre dele está se aproximando cada mais. A cada mergulho que ele dava, o milagre dele estava mais próximo. Precisamos ser entusiasmados, a gente tem que ser animado, a gente tem que, principalmente com as coisas de Deus, né? A gente tem que fazer com amor, a gente tem que fazer com... No começo aqui da história dele, ele com certeza, ele não acreditou. Ele não acreditou que isso poderia mudar a história dele. Mas a cada mergulho dado, a cada mergulho que ele foi dando aqui, até chegar nessa parte que ele já começa a sentir a presença de Deus, ele percebe que o milagre dele está perto, né? Apesar de todas as dificuldades que ele passou por tempo, o milagre dele estava chegando. Ele estava animado, ele estava entusiasmado. A gente precisa ser entusiasmado, a gente precisa ser animado com as coisas de Deus. Precisamos nos alegrar na presença de Deus, precisamos nos alegrar em fazer as coisas para Deus. A gente precisa fazer as coisas com amor, as coisas com coração, para o nosso próximo também, né? Deus fala, né, para a gente amar o nosso próximo, a gente precisa fazer o melhor para o nosso próximo, a gente precisa amar o nosso próximo, né? E a alegria tem que estar aqui dentro, a alegria tem que estar no culto, não vem só, talvez a gente vem... Isso eu falo, eu não falo das outras pessoas, eu falo de mim mesmo, porque primeiro quando Deus traz uma palavra, primeiro Ele ministra com a gente, para a gente passar para a igreja. E a gente, de vir para o culto, vir com alegria, vir com amor, porque já vezes, nossa, falar para você, vim com toda alegria, não vim, a gente não veio, entendeu? Teve vez de vir para cumprir protocolo, eu falei, não, eu vou, mas por quê? Mas você persevera que o amanhã vai ser melhor. Hoje a gente vem com amor, a gente vem aqui para ouvir uma palavra, para a gente louvar, para a gente tocar, mas é com amor, é com entusiasmo. É isso que a gente precisa ter no nosso coração também, entendeu? Apesar de todas essas características, o entusiasmo, a alegria de servir a Deus, fazer isso por prazer, não por obrigação. A mesma coisa de uma oferta, não ofertamos por obrigação, nem pensando em nada em troca. A gente não vem aqui para louvar, para trazer uma palavra pensando em algo em troca. A gente tem que fazer as coisas por amor, né? Fazer as coisas com o coração, entendeu? Então o 6º mergulho aqui foi esse mergulho do entusiasmo, quando Naamã já começa a sentir o gosto do milagre dele, que a vitória dele estava chegando. Tanto é que o sétimo mergulho aqui é o mergulho da vitória. Amém? É o mergulho onde que Naamã ele vai alcançar a vitória dele, o milagre dele chegou. É o milagre do testemunho que vai ser contado através da vida de Naamã. É que nem eu falei, todo esse propósito de Deus na vida desse homem, Naamã, a princípio, ele enxergou o objetivo principal, a cura da saúde dele, mas Deus não viu assim. Deus derramou essa cura sobre a vida dele para, primeiramente, ganhar a vida e a alma desse homem, para esse homem ser salvo, para ele ter direito à salvação dele. E através desse milagre, do que Deus fez, do que Deus usou Eliseu para fazer na vida desse homem, esse milagre, com certeza edificou muito a fé de muitas outras pessoas, né? Porque ninguém conseguiu curar ele, ninguém curou ele, porque não existia e nem existe, né? Existe somente Deus. E foi quando ele foi atrás de Eliseu, com a direção de Deus sobre a vida de Eliseu, que ele fez o que Eliseu pediu. Ele foi obediente, ele foi perseverante, ele foi até o Rio Jordão, onde ele mergulhou, até a 7ª vez, onde Deus derramou sobre a vida dele o milagre. Deus derramou sobre a cura, sobre a vida dele, né? E Naamã conquistou mais uma batalha para a vida dele, mas dessa vez não foi pela força dos braços dele, como ele sempre fazia nas guerras, aonde que ele estava lá e o negócio lá era no braço mesmo, lá resolvia, lá era
na espada lá, na peixeira, não sei o jeito que era não, mas eu só sei que agora aqui não foi do jeito dele não, foi do jeito que Deus quis, foi do jeito que Deus quis, né? Não foi do jeito dele, não foi no Rio Limpo, não foi um mergulho, não, foi do jeito que Deus pediu, do jeito que Deus pediu. Mesmo ele dando uma teimada, ele pegou, ele foi e fez o que aconteceu na vida dele. Ele alcançou o milagre dele, ele alcançou o objetivo dele, que era a cura dele, né? Era a saúde, era a dignidade dele restaurada. Porque com certeza um cara desse, né, que nem a lepra, né? Uma que eles não podiam nem ficar no meio das pessoas, né? Acho que ele se vestia com as armaduras para não mostrar as feridas dele, né? E agora ele poder novamente ter a saúde restaurada, e o principal de tudo isso daqui, a salvação ganha, né? A vida dele ganha para Jesus, né? E ele creu, ele acreditou, ele perseverou, confiou no que o profeta havia dito a ele, e ele alcançou o milagre dele. Amém? Em volta de todos esses mergulhos nossos aqui hoje, sai até molhado daqui, tanto mergulhar, né? Calor mesmo, né? Deus pode restaurar a sua vida. Eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei o que te trouxe aqui hoje, entendeu? Eu não sei em qual área da sua vida que talvez você está precisando desse mergulho, desse banho, para poder melhorar, para restaurar. Mas Deus sabe, você também sabe. E essa noite é uma noite que Deus trouxe essa palavra para a gente ser perseverante, para a gente ser, né, que nem todos os milagres todos os mergulhos de Naamã, a gente precisa ter a nossa fé, nosso entusiasmo, a nossa perseverança, né, a nossa contribuição, a nossa obediência, nossa humildade, tudo isso que Deus quer para a nossa vida. Amém? E o que você tem feito no seu dia a dia para receber o seu milagre? Deus quer fazer a parte dele, não quer? Deus está ali. Eu tenho certeza que o que mais Ele quer é atender os desejos do coração da gente. Mas a gente precisa se mover também. A gente precisa dar um passo, a gente precisa contribuir para que esse milagre aconteça. Amém? Seja humilde, deixe o orgulho de lado, tenha fé, seja um servo obediente a Deus, persevere na caminhada com Deus e seja curado, restaurado em todas as áreas da sua vida, espiritual, sentimental, família, trabalho, ministerial. Amém? Assim como Naamã obedeceu, ele recebeu o milagre. A gente precisa obedecer também, a gente precisa deixar Deus entrar, deixa Deus limpar o que está sujo primeiro. É igual essa frase me mexeu muito essa semana. Essa frase é que eu queria ter anotado certinho, mas foi meio de relance, eu peguei e acabou que eu não consegui marcar ela certinho. Mas primeiramente, vamos limpar o nosso coração. Vamos limpar. Tem alguma coisinha suja aí ainda? Deixa, vamos tirar isso daí. É um sentimento, é uma mágoa com algum colega, com algum irmão, com algum familiar, não sei. Entendeu? Mas vamos tirar isso aí primeiro. Vamos deixar o melhor de Deus entrar na nossa vida, no nosso coração. Não deixa esse restinho de sujeira aí dentro, não. Porque a hora que Deus for colocar o que é dele, para não deixar contaminar. Para não deixar se perder tudo isso. Entendeu? É a mesma coisa quando você talvez reaproveite alguma embalagem, alguma coisa. Primeiro, o que você faz com ela? Você lava bem lavado, para você não estragar o que você vai colocar ali depois. Entendeu? Vamos fazer isso com a gente, né? Vamos deixar Deus entrar no nosso coração, tirar, limpar o que precisar for limpo, o que precisar ser limpo. Naamã obedeceu e recebeu o seu milagre. Vamos obedecer, vamos ouvir a voz de Deus, vamos mergulhar nas águas vivas do Espírito, vamos mergulhar nas águas vivas que pertencem a Deus. Essa água pode ter certeza que é limpinha, viu? Essa água de Deus, ela é limpinha, essa água aí não vai nos fazer mal, não está suja. E eu tenho certeza que é isso que Deus quer para a nossa vida nessa noite, amém? Vamos abrir o nosso coração, vamos deixar Ele entrar, vamos deixar Ele limpar o que tiver que limpar. E assim como o Naamã fez, vamos ser obedientes, vamos ouvir a voz de Deus. Então, independente do que está acontecendo na sua vida, independente, não pense que não tem jeito, não pense que não tem solução, não pense que não vai dar certo. Para Deus nada é impossível, para Deus tudo pode dar certo.
É só a gente acreditar, a gente perseverar, a gente ter fé, que o nosso milagre vai ser alcançado em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus pediu para me trazer essa noite, para a gente compartilhar junto. E eu creio que vamos sair daqui essa noite mudado, vamos mudar a nossa história. O crescimento está vindo aí, gente. Tem muita vida para chegar aqui, viu? Tem muita gente para chegar aqui. Mas primeiramente Deus está nos tratando, está nos curando primeiro. Porque não adianta nada a gente tiver sujo, tiver machucado. Como que você vai cuidar de alguém se você está machucado? Como você vai cuidar de alguém se a gente estiver sujo, não é verdade? Então vamos deixar Deus tratar, vamos deixar Deus limpar. E vamos deixar Deus nos usar. É assim que funciona o negócio. Não tem meias palavras, não. É fazer o que é para Deus, é o melhor. Tá no caminho de Deus é o melhor. Fácil não vai ser fácil. Ninguém pode falar. Quem falar que vai ser um mar de rosa é mentira. Não é fácil. A gente tem as nossas provações, a gente tem as nossas dificuldades também. Mas colocando Deus na frente, tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, amém? Então vamos adorar a Deus com esse louvor. Em nome de Jesus, eu peço que os irmãos se levantem. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos começar a falar com Deus. Vamos abrir o nosso coração para Ele essa noite. No seu íntimo aí, fala para Ele o que você quer que Ele mude. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Qual que é o milagre que você precisa? E eu creio que Ele vai te ouvir. Se alguém quiser oração, quiser vir aqui até a frente, pode vir. Que a irmã Carol, a Adriana, a pastora também vai estar orando aqui em nome de Jesus, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus e vamos adorar Ele, amém? Eu quero mergulhar, ser limpo de tudo que um dia me causou dor. Assim como na mão, as águas vou descer, e de lá limpo eu sairei. Assim como na mão, eu quero mergulhar. Oh Deus, Pai, em nome de Jesus, oramos pela sua igreja, pelos seus filhos. Clamamos a Ti, Senhor, por cada vida aqui presente, Pai, por cada família aqui representada, Pai. Eu te peço, Senhor, venha tratar, Senhor, no íntimo de cada um, Deus. Venha tocar no coração, venha restaurar, Senhor, a saúde. Venha restaurar a família, venha restaurar a vida profissional, a vida ministerial, Pai. Senhor, não somos nada sem Ti, Deus.